Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma JALP Convida. Hoje estamos em direto a transmitir este evento em live streaming na página oficial da JALP no Facebook. E gostaria de começar por saudar todos aqueles que estão a assistir a este evento, bem como ao nosso painel de hoje. Agradecendo desde já a disponibilidade por todos demonstrada para participar neste evento. E recordo que a JALP dá sequência hoje a mais um ciclo de conferências online, que está a organizar em parceria com outras associações congêneres e que terá continuidade durante o mês de janeiro e talvez fevereiro. A aposta da formação e da partilha de conhecimentos entre os nossos associados e a comunidade jurídica em geral é um dos pilares essenciais neste projeto e, como tal, aproveitando o regime de confinamento em que estamos todos mais ou menos sujeitos, e de uma forma global, parece-nos que este é um excelente pretexto para aproximar intervenientes jurídicos de relevo e não jurídicos e discutir temas de interesse e atualidade jurídica, salvaguardando, como não podia deixar de ser, as devidas distâncias sociais e, portanto, apelamos a todos para se manter em casa. A conversa de hoje será sobre as novas tecnologias ao serviço do direito e é com muito orgulho que nos juntamos à PDSI, a Associação Portuguesa de Sociedade de Informação, nesta iniciativa a quem agradecemos o interesse e a disponibilidade demonstradas pelo seu cofundador, o Luís Vidigal, e a professora Maria Helena Monteiro, e a quem passo desde já a palavra. Boa tarde a todos, boa tarde, bom dia no Brasil, não é? Portanto, temos aqui vários horários. O que é a PDSI, antes de mais nada? A PDSI é uma associação que nasceu há 20 anos, exatamente há 20 anos, mas ela própria foi herdeira da Associação Portuguesa de Informática, portanto, que era uma associação que já existia outros 20 anos atrás. Portanto, na prática, é uma associação já com 40 anos, só que ela deixou de ter uma marca estritamente tecnológica e passou a ter uma marca societal. Portanto, com preocupações que vão desde as áreas até políticas, económicas, societais, tecnológicas, obviamente, ambientais, legais. Portanto, nós temos uma quantidade de grupos permanentes, grupos que trabalham em áreas muito diversificadas, e a área do direito também está muito presente, sobretudo com aquilo que eu chamo elefante no meio da sala, que foi o RGPD, que nos caiu aqui já há 2 anos, essencialmente, e que nos lançou desafios muito grandes relativamente à segurança, à privacidade. São áreas que nós nos preocupamos bastante. E, portanto, é uma associação que não é só de pessoas, portanto, tem sócios profissionais, mas também tem as empresas, tem sobretudo as empresas de tecnologias, de informação, mas também não só. Tem a academia, acaba por ser um polo agregador de pessoas da academia, portanto, das universidades, dos politécnicos, e dos profissionais e portanto, da sociedade em geral. Podemos dizer que há aqui uma preocupação por sermos muito inclusivos na nossa forma de atuar. E a parte do chamado inclusão digital é também uma das enormes preocupações. Aliás, Portugal é um país que automatizou muito os serviços, particularmente os serviços públicos, tem muitos serviços e está muito bem posicionado nesse campo, mas depois, quando se trata de utilizar esses mesmos serviços públicos eletrónicos, temos ainda um enorme caminho a percorrer, exatamente por causa da acessibilidade. Obrigada, Luís. Isto é a APDSI. Exato. Obrigada. Eu vou passar, feita a apresentação, eu vou passar a palavra à Joana, que vai moderar esta pequena conversa, que conta com o Luís Vidigal, que já falámos da PDSI, conta também com o Luís Fernandes da ROX, e conta também com o Daniel Marques da AB2L e com a nossa querida Ana Bastos da Antas da Cunha Fija. Joana, um beijinho e até já. Até já a todos. Aqui está, obrigada.
estava precisamente a dizer que para mim é uma honra estar a moderar um debate de um tema que me é tão querido e tão especial e que é dos meus principais interesses, é de facto a tecnologia ao serviço do direito, ao serviço das sociedades de advogados e dos serviços jurídicos. Eu conto com um painel de ilustres oradores, de pessoas e profissionais com imensa experiência nestas áreas. E, no fundo, aquilo que eu queria, e começando até quase em tons de um bocadinho de provocação, eu diria que até há poucos meses qualquer advogado que lidasse com as configurações do seu telemóvel, associados ao cloud do escritório, associado a uma plataforma meeting, já era considerado pelos seus pares como um verdadeiro geek, não é? Atualmente, com o Covid-19 e com a pandemia, nós tivemos aqui um boost tecnológico que eu julgo que será irreversível e finalmente é irreversível, e todos nós hoje em dia assumimos a tecnologia nas nossas vidas e nas nossas realidades enquanto sociedade de advogados como uma prática totalmente irreversível que veio para ficar. E esta componente tecnológica, este turbo tecnológico que nós estamos aqui a passar, tem duas componentes essenciais. Tem a componente essencial da operação interna, ou seja, daquilo que é a gestão, a melhoria da eficiência da própria gestão do escritório de advogados, como tem também, inclusivamente, a própria forma de prestar serviços jurídicos, a forma como nós comunicamos com a administração pública e daí todos os desafios daqui decorrentes. Nesse sentido, eu passo a palavra, em primeiro lugar, ao Luís Fernandes, da Rux, que é uma empresa muito especializada nas áreas tecnológicas ao serviço exclusivo de Sociedade de Advogados, os meus pêsames desde já, Luís, por a sua vida profissional ser lidar sobretudo com advogados. Mas eu gostava muito que o Luís partilhasse um bocadinho a sua experiência e, no fundo, o que a Rux tem vindo a fazer para que, de forma também, os nossos colegas possam beneficiar da sua experiência. Muito bem. Bem, antes de mais, boa tarde e bom dia, dependendo da geografia onde estejam a assistir a este evento. Agradeço também o vosso convite que me endereçaram, que nós aceitamos com todo o prazer. Também temos, quando tomamos conhecimento da JALP, tomamos logo a iniciativa de nos apoiar, porque entendemos que é uma iniciativa de muito valor e temos visto que efetivamente tem crescido substancialmente. A RUX é uma empresa com 20 anos, mas no nosso núcleo, portanto, nós somos um conjunto de cerca de 70 pessoas. E o mais velho do nosso grupo iniciou-se nesta atividade em 1987. Portanto, em 1987, o trabalho dele começou a trabalhar com as sociedades de advogados da altura, as grandes, tinham 6 advogados. Portanto, esse nosso colega começou a introduzir os primeiros computadores, inclusive os primeiros processamentos de texto. Portanto, a tecnologia, na altura, servia nas sociedades de advogados como processamento de texto. Aquilo era a substituição da máquina de escrever por processamento de texto. E quando falamos em processamento de texto e nos remontamos a 87, o trabalho era, inclusive, ter processamentos de texto que escrevessem em português, porque nem sequer os caracteres estavam em português. Portanto, foi, de facto, uma evolução que nós assistimos ao longo destes 33 anos substancial. Quer dizer, não vamos falar o dia de hoje. Falamos de inteligências artificiais e coisas completamente state of the art, mas efetivamente aqui há 30 e tal anos atrás, e se nós formos a ver, nós continuamos ainda a falar das novas tecnologias, 30 e tal anos já não são novas tecnologias, isto já faz parte efetivamente da nossa vida. Pronto, mas como eu disse, nós efetivamente trabalhamos essencialmente para sociedades de advogados, portanto quase 90% do nosso volume de negócio a sociedades de advogados. Estamos presentes em Portugal, Angola, Moçambique e Macau também. Não lidamos com o Brasil, mas essencialmente nestas geografias onde o direito acaba por derivar muito do direito português e muitos profissionais acabaram por ter formação em Portugal, acabaram por levar para lá também aquilo que era a adoção das tecnologias. Eu, para transformar isto aqui em alguma coisa que seja útil, eu não vou estar aqui a vender soluções A's nem soluções B's. Eu vou falar da tecnologia mais em termos latos e aquilo que são os benefícios, os riscos e alguns constrangimentos que existem em tecnologias. E uma vez até que estamos aqui a falar de um painel bastante diversificado e em múltiplas geografias, torna-se muito importante perceber que a adoção em diferentes localidades é efetivamente diferente de outras, ok? O que é que nós detectamos em Portugal, se é que nós podemos, e eu aqui falo de Portugal, mas não só de Portugal, pelo menos das outras geografias que eu há bocadinho referi, é que efetivamente as sociedades com quem nós trabalhamos, e essencialmente nós trabalhamos com sociedades de advogados e alguns advogados em prática isolada, mas essencialmente sociedades de advogados, e que se têm paulatinamente aproximado daquilo que são modelos de gestão de negócio empresariais. Portanto, a advocacia é um negócio e, sendo um negócio, é gerido como tal.
E quando nós falamos de negócio, e hoje em dia temos à frente das sociedades, ou de muitas das com quem nós nos relacionamos, porque depois todas elas têm idiosincrasias que as distinguem uma das outras, pela sua história, por quem está à frente delas, mas se há algo que nós vemos é que, efetivamente, as modernas sociedades de advogados olham para o mercado como se fosse uma empresa comercial. Efetivamente, trabalham o mercado. E trabalhar o mercado significa conhecer aquele mercado. Quais é que são os seus hábitos de consumo, o que é que precisam, e depois tentam desenhar um posicionamento para esse mercado. E eu já vou depois buscar em que é que isto é importante para a tecnologia, porque a tecnologia serve para responder a uma estratégia. Essa tecnologia não deve servir por si só, ok? Mas como eu estava a dizer, há um enorme esforço em conhecer o seu cliente, há um enorme esforço em assumir um posicionamento para o cliente, ou seja, passar aquela mensagem da sua identidade, daquilo que pretendem se diferenciar dos seus concorrentes, ao fim e ao cabo, porque estão num mercado e hoje em dia a concorrência é extremamente feroz, não só em Portugal, mas também nas outras geografias, acredito eu. Essa concorrência também vai ao nível da retenção e da captura de novos talentos, porque, como é óbvio, temos um mercado, temos clientes, temos que reter os nossos advogados, temos que cativar novos advogados para vir trabalhar connosco, e, como é óbvio, aqui os novos advogados vão entrar aqui dentro de regimes tecnológicos muito fortes e, como é óbvio, tenta-se preocupar em maximizar no lucro, sendo o lucro não numa perspectiva de vamos ganhar mais, mas muitas das vezes também numa perspectiva de as empresas têm que ser extremamente competitivas do ponto de vista do pricing que entregam aos seus clientes, porque isto é mais um dos fatores de pressão que hoje em dia existem nas sociedades. Portanto, tudo isto acaba por se consubstanciar em objetivos, em KPIs, ao fim e ao cabo. Portanto, as sociedades são hoje em dia muito agressivas nessa matéria e depois vai conflituar eventualmente aqui com outros temas dos talentos, mas isso são de facto coisas que nós podemos falar mais à frente. Portanto, as tecnologias devem ter como objetivo, essencialmente, responder a uma estratégia. Se no passado era verdade que as tecnologias, o ter uma tecnologia era um fator diferenciador, hoje em dia não ter a tecnologia é um fator diferenciador pela negativa. De um lado pela positiva, do outro lado pela negativa. Eu digo isto, desculpem lá ir às soluções, mas vamos imaginar o seguinte, aqui há 15 anos atrás, se um advogado entrasse numa sociedade de advogados e a sociedade de advogados tivesse um sistema de gestão documental, aquilo era diferenciador pela positiva. Hoje em dia, um jovem advogado, se calhar, é capaz de entrar numa sociedade de advogados e se não tiver um sistema de gestão documental, se não tiver o seu e-mail no telemóvel, vai dizer, mas onde é que eu estou? Portanto, eu quero também estar numa estrutura onde eu me sinta bem, onde isto tenha mais a ver comigo. Portanto, captura de talentos e os talentos hoje em dia já são muito mais info-excluídos dos que eram no passado. Mas também não vamos excluir, como é óbvio, os managing partners, que hoje em dia têm 50, provavelmente 60 anos ou 40 e muitos anos, que são info-excluídos. Não são. Também se souberam adotar. Portanto, hoje em dia é importante estar dentro das tecnologias e não fora, portanto é um fator mais negativo estar fora do que a diferenciador como positivo. E, efetivamente, há um foco muito grande no aumento da produtividade, e aumenta a produtividade porque se tenta retirar aqui alguma carga daquilo que são as tarefas rotineiras, tarefas repetitivas, muito foco naquilo que é o conhecimento do negócio, portanto hoje em dia muitas plataformas ou de BIs ou de muita plataforma efetivamente que pretende recolher muita informação que nos ajude a posicionar o nosso negócio para aquilo que é o nosso cliente, e também algo muito interessante que é, já começamos a detectar aquilo que é muito a co-criação de soluções entre sociedades de advogados e empresas de IT. E aqui temos alguns bons exemplos de produtos que nós fomos desenvolvendo que são em co-criação com aquelas sociedades que, em determinada altura, se quiseram diferenciar com um determinado tipo de solução. Porque, efetivamente, nem todas as soluções state-of-the-art internacionais se adaptam ao mercado nacional e muitas vezes é preciso responder a estas particularidades do mercado. E isto é tão verdade em Portugal, como é em Angola, como é em Moçambique, como é no Brasil, como é em Macau, pelo menos nas geografias que nós falámos anteriormente. A tecnologia, claro que é boa, claro que traz benefícios, mas também há aqui algo escondido que nós temos que ter sempre muito em atenção. Mais uma vez eu digo, sendo aqui uma empresa de tecnologias, dá-me quase aqui a sensação que estou a falar contra as tecnologias e que tem aqui uma série de riscos, mas nós, pela nossa história no mercado, nós só estamos há 30 e tal anos no mercado porque vendemos aquilo que é sério e é claro que gostamos de vender o state of the art, mas temos que entregar solidez. E há questões muito importantes quando se escolhem tecnologias que têm a ver com o custo, têm a ver com o chamado Total Cost Ownership, ou seja,
A tecnologia não é só agora adquirir o software, é eu perceber que impactos é que o software muitas vezes traz. E quem diz software, equipamentos ou o que é que seja, tecnologias em sentido lato. Qual é que é o impacto que aquilo traz na organização do ponto de vista da manutenção, do ponto de vista de esforço das pessoas em aderir à solução. Portanto, há aqui todo um conjunto de custos, muitas vezes encapsulado das tecnologias, que não é só ter por ter, porque o concorrente tem ou porque a outra sociedade tem. Temos que perceber que impacto é aquilo que traz na nossa organização. Porque, efetivamente, a tecnologia vai provocar com que exista aqui, portanto, é um dos elementos da formação de preço. E, por menos que seja, vai influenciar o preço final que eu vou entregar ao meu cliente e, mais uma vez, estou a falar de rentabilidades e estou a falar de, eventualmente, perder competitividade. Portanto, eu tenho que associar, por um lado, aquilo que é o meu aumento de produção, mas também aquilo que é o meu aumento de custo, eventualmente, para o cliente. Portanto, uma coisa tem que compensar a outra e o trade-off tem que ser, como é óbvio, positivo. Há muitas questões que nós hoje em dia vamos assistindo que são diferentes daqui de há 15 ou há 20 anos. Aqui de há 15 ou há 20 anos introduzia-se uma tecnologia, pensava-se que aquilo era para a vida, e hoje já começamos a apanhar com muitas mudanças de tecnologias. Isso também são custos muito importantes. Quando hoje em dia escolhemos uma tecnologia, é perceber qual é que é a duração, qual é que é a dependência que temos do fornecedor, se nós quisermos mudar, quanto é que isto nos vai custar, porque não é só o custo de aquisição, mais uma vez, é toda uma estrutura que tem que mudar hábitos e isso muitas das vezes traz impactos nas organizações e não são somente importantes. Eu não vou me alongar muito, já estou aqui a alongar muito, eu tenho muita coisa para falar, mas estou a tentar que isso seja ao máximo. Até fiz aqui um guia, que não é muito normal para mim, eu gosto mais de falar um bocado assim, on the fly, mas efetivamente eu gostaria de passar aqui umas mensagens. Eu há bocadinho falei na questão das sociedades, de advogados, hoje em dia estarem muito mais próximos do que são as empresas comerciais. Mas, efetivamente, há aqui umas diferenças substanciais. Uma delas, que se fala de vez em quando, mas isto estará mais presente naquilo que é o dia-a-dia dos managing partners e sócios das sociedades do que do resto das pessoas, e muitas vezes das próprias entidades, é que, efetivamente, qualquer investimento que seja feito na sociedade é visto de forma diferente, por exemplo, que eu faço na minha empresa. A minha capacidade de implementar a tecnologia da empresa, de influenciar as pessoas, é diferente daquilo que um managing partner consegue implementar na sua própria sociedade. Porque os advogados não são funcionários, quer dizer, são colaboradores. Muitas vezes o custo do investimento é um custo de investimento que tem que ser repartido por todos e todos têm que aceitar aquele investimento e isso, por vezes, trazem aqui alguns constrangimentos em relação à tecnologia. Não é só perceber que as coisas são fantásticas e bonitas, é que efetivamente alguém tem que as pagar. E isso às vezes não há muita consonância das pessoas. Uma sociedade, portanto, os advogados são tributados em sede de IRS e não de IRC, que isso é algo que também se tem vindo a falar desde há muito tempo. Isso, mais uma vez, para nós é muito importante, a forma como nós passamos aquela concepção de investimento e o retorno de investimento. E isso traz aqui algumas diferenças que são de todo muito importantes. Depois algo, como nós estávamos há bocadinho a falar, ou como eu há bocadinho estava a falar, daquilo que é o foco no mercado e naquela passagem de posicionamento, as sociedades também têm aqui um problema que é a sua limitação à publicidade. Portanto, a forma como influenciam o seu mercado. Exatamente. Tem aqui algumas restrições, mas tudo isto leva a que a tecnologia serve para criar conhecimento, para criar mecanismos, para eu me aproximar do meu mercado, de eu passar a mensagem ao meu mercado de uma forma mais subtil, de uma forma mais dirigida, de uma forma mais focada. E a tecnologia tem que servir essencialmente para isto. Vou só aqui tocar em mais 2 temas antes de passar aqui aos restantes pessoas. Eu não falo tanto como ao Luís, mas depois também como me dão corda e quando não tenho dor de cabeça também falo imenso. Efetivamente, e uma vez que nós estamos aqui a falar para diferentes geografias, há uma coisa muito curiosa. Eu estive a analisar, havia alguns números que eu conhecia e outros que não, e uma vez estava aqui o Brasil. A dimensão do mercado é muito importante na capacidade de adoção de tecnologias, porque isto vive de economias de escala. Nós em Portugal temos cerca de 30 e tal mil advogados, 33 mil ou 32 mil, é assim o número. Nós no Brasil temos 1.250.000 advogados, eles prevêem, a ordem de advogados prevê que até 2025 tenham 2 milhões de advogados. Mais uma vez, então, mas isto é importante para quê? Do ponto de vista das empresas de tecnologias podem pensar, temos aqui um mercado vastíssimo. Por outro lado também podemos pensar, isto vai entrar aqui numa concorrência tão grande, que efetivamente o esforço pela produção de valor é tal que isto acaba por não ser bom para ninguém, nem para quem está a entregar serviço, nem para quem está a vender software, é todo muito complicado, isto são tudo temas
do ponto de vista da análise externa, que isso tem que ser percebido. Nós, em Angola, temos para aí 4.000 advogados, em Macau temos algumas centenas, ou poucos milhares. Eu nem sei quantos é que existem exatamente em Macau, nós também estamos lá, mas há muito poucas sociedades, muito poucos advogados. É um mercado muito pequenino, embora tenha muita capacidade financeira. E o mercado norte-americano tem para aí 1.300.000 advogados. Portanto, se comparado com o Brasil, é mais ou menos igual, mas o rácio de advogado por habitante é de facto bem superior. Tipo, o Brasil é o terceiro país que tem mais advogados por habitante, é para 170, assim um número, depois o colega brasileiro há com certeza falar um bocadinho melhor destes números. Outra questão muito importante é que se nós falamos de blended rates, por exemplo, em Portugal, nós falamos à volta de 130 euros, se falamos do mercado norte-americano, estamos a falar à volta de $400. Portanto, são valores completamente diferentes quando nós temos que importar tecnologia norte-americana e os pricings que eu tenho para Portugal são exatamente iguais aos pricings que eles têm nos Estados Unidos. Só que para eles aquilo não significa nada. Cá em Portugal é logo um absurdo o valor que castra logo as possibilidades. E se nós falamos dos Estados Unidos para Portugal, quando nós falamos para Angola, que é outro mercado que nós servimos, eu digo, eu tenho muito pouca oferta para Angola, porque há muito poucas possibilidades que o mercado angolano tem de comprar soluções que nós entregamos, porque efetivamente não há capacidade de aquisição, quer seja agora pela dificuldade da exportação de divisas, ou porque não existem, quer seja pelos próprios rates que são praticados a nível nacional, depois dependendo também de quais é que são os mercados com que as sociedades angolanas trabalham, se trabalham mais para o mercado das petrolíferas, ou para o mercado internacional, ou para o mercado nacional, também tem aqui alguma limitação. E diz isto tudo porquê? Porque efetivamente a tecnologia é bonita, todos nós queremos comprar muita tecnologia, mas ela tem um custo, e aquele custo tem que se traduzir em mais valor para a organização, para aquilo que é o posicionamento da sociedade naquilo que é o seu mercado, e isso é um constrangimento. Portanto, não vos queria estar aqui a falar da solução A ou solução B, depois eu posso mais à frente falar das soluções em particular, mas a tecnologia tem custo e o custo tem que ter um valor que efetivamente se traduz em retorno para a sociedade. E isso é muito, muito importante, e a tecnologia tem que servir uma estratégia da organização, porque o importante são as pessoas. A tecnologia hoje em dia não há limites, o sonho é aquilo que a gente quiser imaginar. Aqui há 30 anos os sistemas não falavam uns com os outros, tudo fala com tudo, o smartphone, o iOS, o Android, o Windows, o OS X, todos os sistemas falam com todos os sistemas, mas o que é importante é a capacidade das pessoas em aderir às tecnologias de uma forma consolidada e articulada dentro de uma organização. E agora vou-me calar um bocadinho, já agora para dar a oportunidade para mais gente falar. Tá bem? Obrigadíssima, Luís. Eu acho que foi um bom começo para começarmos aqui uma discussão. Eu gostava muito também de ouvir o Daniel, porque a experiência brasileira, de facto, com o mercado que é e com o número de advogados, sem dúvida, muito superior àquilo que nós conhecemos como as nossas realidades, não só a realidade de Portugal, mas também de outros países de língua portuguesa. E também falar um bocadinho da AB2L, que no fundo foca-se um bocadinho naquilo que é conhecido como o legal tech e como a forma como as tecnologias estão a aportar valor aos serviços jurídicos. Portanto, Daniel, passo-te um bocadinho a palavra também para contares um bocadinho da tua experiência. Ótimo. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Agradeço aí pelo convite, estar participando com vocês, pessoas ilustres nesse painel sobre direito, futuro, tecnologia. Atualmente estou como diretor executivo da Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs. A B2L ela surge há 3 anos atrás, em 2017, com 20 empresas de tecnologia jurídica. Atualmente, nós temos mais de 500 associados dentro da B2L. Além das empresas de tecnologia, nós temos escritórios de advocacia, nós temos prestadores de serviço, nós temos advogado autônomo, nós temos também empresas com seus departamentos jurídicos que fazem parte da associação. E por que, Daniel, se é a Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs? Porque desde o início nós entendemos que se nós queríamos mudar o que significa o direito, era necessário fazermos isso juntos, unidos, né? Então, a B2L ela se transforma não apenas numa associação, mas numa verdadeira comunidade de pessoas apaixonadas por direito e novas tecnologias que querem transformar a sociedade e a justiça. E aí, dentro da B2L, alguns dados aqui que o próprio Luís já comentou, né? O Brasil ele tem um mercado que é um mercado muito grande, sumamente desafiador, né? E são 1.200.000 advogados, a gente está falando aí por ano, mais ou menos 80.000 novos bacharéis em direito. No Brasil, existe mais faculdade de direito no Brasil do que se somar todas as faculdades de direito do mundo inteiro. Isso também mostra um pouco da discrepância do mercado. Isso aconteceu muito porque nos últimos 30 anos no Brasil também surgiu muito a cultura do concurso público, né? O Estado crescendo muito,
ficando muito inchado. Então, qualquer pessoa que tinha um bacharel em direito conseguiria fazer uma aplicação para poder fazer um concurso público. É um dos fatores, não é o único, tá bom? E aí, você como advogado, como é que você se destaca num país, né, com 1.200.000 advogados, com 77 milhões de processos todos os anos, né, com 91 tribunais, com mais de 150 sistemas diferentes rodando nos tribunais? Então, imagine, você é um advogado e para poder mexer nos sistemas dos tribunais, você tem que aprender um sistema de cada vez, né? E são sistemas, muitas vezes, em que a experiência do usuário, o UX, não é boa, né? A nossa justiça brasileira está avançando muito, melhorando a experiência do usuário, criando iniciativas muito boas. Você vê aí, durante a pandemia, as audiências online, né? Tanto que aumentou o número de decisões, né, através das audiências online. O novo ministro, né, Fux, ele tem um projeto muito ousado de digitalização da justiça. Ele já permitiu que a justiça fosse 100% digital, sem excluir o analógico, né? Então, isso é muito bom, porque está acelerando esse processo. Durante o início da pandemia, os prazos foram suspensos, então muitos escritórios de advocacia começaram a utilizar cada vez mais a mediação e a conciliação online, não, que são os ODA, Online Dispute Resolution. Então, assim, a justiça brasileira, os tribunais, eles têm avançado e avançado muito bem, mas ainda estamos longe do ideal. E o bacana é que é algo que a gente constrói em conjunto, né? Tanto a iniciativa privada quanto a iniciativa pública. Porque, no final, o importante é se a justiça está chegando a todas as pessoas. E aí, voltando àquela pergunta que eu fiz, né? Como é que você se destaca nesse mercado? E aí eu acho que varia muito de qual é o seu tamanho, em que momento você se encontra na sua carreira. Se você é um advogado que acabou de se formar, né, no Brasil nós temos, por exemplo, entre as categorias de Lawtechs e Legaltechs, as empresas que a gente chama de rede de profissionais. Então você se cadastra nessas Lawtechs, uma delas, por exemplo, é o Jus Brasil, né? Você tem a Jurídico Certo, você tem a Diligente, são empresas de rede de profissionais ou de diligências. Então, você está começando a carreira, você não está no escritório, não conseguiu um espaço no escritório, mas o Brasil é muito grande, né? Então, as pessoas precisam de advogados no Brasil inteiro. Então, a pessoa se cadastra lá e, através dessas redes de profissionais, essas plataformas, eu posso ter contato com clientes. Então, é um meio muito bom. Um outro meio também que é muito utilizado, cada vez mais utilizado, são as próprias redes sociais. As redes sociais é uma excelente vitrine gratuita para que o advogado possa estar mostrando qual é o seu trabalho. Claro, respeitando o código de ética, né? Esse é o grande desafio, né? Como comungar o código de ética com a realidade atual da sociedade. Uma coisa que também o advogado muitas vezes acaba se perdendo no início de carreira é que ele quer advogar em tudo, né? E eu falo o seguinte: escolha um nicho, né? Escolha um nicho, se especialize em algo, seja autoridade em algo, né? Então é muito importante, quando você se mostra nas redes sociais, qual é o teu nicho, qual é a tua especialidade, né? Para que realmente você possa fazer a diferença. Quando você vai indo para um nível já, não de autônomo, advogado autônomo, início de carreira, mas você tem um pequeno escritório, um médio escritório, nós fizemos no início da pandemia uma pesquisa, onde participaram mais de 600 escritórios de advocacia, e a gente descobriu que apenas 22% dos escritórios de advocacia no Brasil utilizam uma Lawtech ou Legaltech. E nessa pesquisa ficou bem bacana, mostrou bastante que aqueles escritórios que utilizam uma Lawtech e Legaltech são os escritórios que foram menos impactados no início da pandemia. Não só conseguiram manter seus clientes, como aumentaram o número de clientes. Então, você vê a importância de você estar adaptado a essa nova realidade tecnológica, para você realmente estar atendendo seus clientes aonde você precisa. Uma outra coisa que está acontecendo também muito no Brasil são os escritórios 100% digitais. Realmente, você não precisa de um escritório físico para que possa exercer a sua advocacia. Com isso não significa que a gente tem que ser iconoclásticos e destruir todos os escritórios físicos. Não estou falando disso. Eu estou falando que cada vez mais a barreira de entrada para que você seja uma autoridade, para que você possa se destacar no mercado e fazer a diferença, ela é muito menor. Tá, ok? E a tecnologia ajuda nisso. A tecnologia é muito importante.
E aí, para você entender, quando a gente fala de inovação jurídica, é importante um tripé, que muitas vezes a gente não tem em conta. Todos os dias na B2L, chega assim pedidos, por exemplo, eu quero inteligência artificial. E aí, eu não sei como é que é aí na Brooks, né? Eu quero inteligência artificial. E aí, quando a gente pergunta assim, para que você quer inteligência artificial? Não sei, está todo mundo usando. Eu quero usar também. Né? Existe uma hype muito grande quando se fala de inteligência artificial. Mas por que eu trouxe esse case bem simples? Para poder falar do tripé da inovação, tá ok? Qual é o tripé da inovação? É cultura 4.0, gestão 4.0 e tecnologia 4.0. O que significa cultura, gestão e tecnologia 4.0? Estamos vivendo a quarta revolução industrial. O filósofo Luciano Floridi, aí da Europa, italiano, né, radicado lá em Oxford, fala muito que a gente está vivendo uma sociedade híbrida. Uma sociedade que não é já mais nem 100% digital e nem 100% analógica. Então, e nessa nova sociedade, é necessário um conjunto de novos skills e habilidades que já existiam, mas que agora cada vez são mais exploradas e que são cada vez mais importantes. Então, quando você fala de cultura 4.0, os escritórios de advocacia têm que entender da importância, por exemplo, de ter pessoas interdisciplinares dentro dos seus times. Não basta ter apenas um advogado dentro do escritório. O cara de TI não é aquele cara que vai apenas atualizar o Windows, tá bom? O cara de TI é um cara que ele participa e senta na mesa na estratégia de inovação dentro do seu escritório de advocacia, tá bom? Você tem gente de design, se a gente está falando de legal design thinking, de visual law, você tem que ter pessoas de design, você tem que ter jovens, tem que ter pessoas com mais experiência, tá ok? Você tem que trazer realmente um time interdisciplinar se você quer fazer a diferença. Um time com uma cultura de colaboração, né? Não uma competição, muitas vezes, que existe nos escritórios, né? Aquela competição que é meio que quase que destruir o outro que está do meu lado. Né? Para isso acontecer, é necessário uma gestão 4.0. O que significa a gestão 4.0? As estruturas piramidais do escritório já não servem mais, tá ok? As estruturas elas têm que ser cada vez mais horizontalizadas, né? E para isso é necessário você utilizar OKRs, né? Você usar KPIs, você usar Kanban, metodologia ágil, ou seja, estruturas de gestão que permitam a descentralização do comando. Porque se você não fizer isso, você não vai conseguir modificar e se adaptar rapidamente às mudanças do mercado. Se cada decisão do escritório tem que passar por uma hierarquia gigantesca e chegar no escritório, quando chegar lá, já acabou. Né? No mundo que é cada vez mais veloz, que nós vivemos, analógico, digital, se não soubermos responder rapidamente às demandas, tá ok? Realmente a gente vai ficar para trás. Né? E é o que a gente está observando. No momento atual, na sociedade atual, não existe mais quem é grande ou pequeno. Né? Quem tem mais experiência ou menos experiência. Mas sim aqueles que entendem quais são as necessidades do seu público, do seu cliente, e atende a necessidade do seu cliente de maneira muito mais rápida. E aí entra a dimensão da tecnologia 4.0. Se você não tiver uma low-tech conectado no teu escritório, você não vai conseguir responder. Existe hoje em dia uma demanda muito forte por preço. Né? E se você não tiver tecnologia, você não consegue escalar. Mas não só isso, o próprio advogado, no Brasil, por exemplo, de 30% a 40% do tempo do advogado é gasto em tarefas burocráticas e passíveis de automação. E aí o cara estudou 5 anos de direito, fez pós, mestrado, doutorado, para fazer um trabalho que uma máquina poderia estar fazendo, em vez de estar fazendo um trabalho muito mais intelectual, de prospecção do cliente, de atender o cliente no olho, gerar novas teses, né? E uma outra coisa também, existe um falso medo, né, de que a tecnologia vai substituir o advogado. Se você é um advogado que faz trabalho de máquina, vai ser substituído pela máquina, sim. Mas existe uma demanda reprimida gigantesca. Eu fico pensando só na área de contratos. A quantidade de brasileiros que fazem contratos entre si sem utilizar advogados. E que seria necessário, sim, a presença de advogado para ter uma segurança jurídica. Só que o modelo de você oferecer contratos hoje em dia, por exemplo, hora, número de laudas, né? Certo. É muito caro. E o empreendedor não tem dinheiro.
Agora, se você utiliza uma ferramenta que gera contratos, em que permite escalar, mais pessoas vão estar utilizando. E não só isso, tem muita coisa de demanda reprimida, né? E que a tecnologia pode estar ajudando. E aí, concluindo, quando também a gente fala de tecnologia 4.0, o Luiz ele tocou num ponto muito bom, que cada vez mais nós temos a internet das coisas, os aparelhos, os diversos sistemas se comunicam entre si. Né? O Google fala com o Facebook, que fala com o Instagram, que fala com o Uber, que fala, os aparelhos eles possuem sistemas que eles trocam informações entre si. Né? O Uber ele não é uma rede social não pede Uber. Então você tem aí cada vez mais soluções específicas. E dentro da B2L o que a gente observa no Brasil é isso. Nós temos, quando a B2L começou, nós tínhamos mais ou menos 6 categorias de Lawtex e Legaltex. Online Dispute Resolution, sistema de gestão jurídica, sistema de contratos, né, e ODAs, Online Dispute Resolution. Tínhamos 6 sistemas diferentes e redes profissionais. Hoje em dia, são mais de 16 categorias diferentes. As Lawtex elas estão se especializando. Só que o cliente ele precisa de várias soluções. E aí, como é que ele faz? Existe Lawtex, estão virando marketplace das Lawtex. Né? Sim, e aí, dentro da B2L, nós criamos, na B2L, e se não me equivoco, é a primeira iniciativa do mundo, um API, que é um protocolo que permite integrar diversas soluções entre si. Tá bom? Porque as Lawtex elas estão fazendo... Fala, pode falar. Desculpa, não. Eu acho que estás a tocar num ponto que eu queria precisamente tocar relativamente às APIs e à forma de integração e aproveitar um bocadinho também aqui o Luís Vidigal, que tem muitas vezes a tecnologia implementada ao serviço do direito, depois impacta um bocadinho naquilo que é a administração pública, em termos de interoperabilidade, de integração e tudo mais. E eu gostava também que o Luís partilhasse um bocadinho, obviamente com a ajuda aqui do Daniel, porque realmente tem aqui um know-how e uma experiência fabulosa, mas também perguntar ao Luís Vidigal como é que ele vê, ou seja, traduzindo os serviços jurídicos acompanhado com a administração pública e com a digitalização da administração pública e da digitalização da justiça, como o próprio Daniel referia há pouco, para nos contar um bocadinho a sua experiência e aquilo que considera os principais desafios. Está em mute, Luís, tem que tirar o mute. A minha experiência não é em escritórios de advogados, eu quero fazer aqui uma declaração de interesse. A minha experiência foi durante 40 anos ligada à administração pública e à modernização da administração pública essencialmente. Nos últimos anos, por acaso, tenho tido um foco especialmente nas entidades judiciárias, portanto, sobretudo nos tribunais e nas procuradorias. Numa área que é uma área crítica, que é a área do chamado e-discovery, que é, portanto, tudo o que é detecção de prova. E utilização, obviamente, aí claramente, e hoje não é possível de outra maneira, de inteligência artificial e de Big Data. Portanto, porque hoje praticamente essa informação é uma informação não estruturada, não estamos a falar aqui de elementos muito, muito variados. E aqui coloca-se de facto, e aqui queria retomar aqui a questão da inovação que o Daniel referiu, com os 3 pilares. Eu queria aqui pôr também talvez uma outra visão, porque para mim inovação não é fazer coisas novas, antes de mais nada isso para mim, ou coisas diferentes, não é? Essencialmente inovar é criar valor. Criar valor ouvindo os outros. Portanto, o que é que isto significa? Que mesmo quando nós estamos a fazer soluções, nós temos que ver o que é que está feito e o que é que falta fazer. E aqui o lado colaborativo que também foi salientado pelo Daniel é absolutamente fundamental. Isto para mim é um lema de vida há muitos anos, a questão da colaboração. Porquê? Porque, sobretudo nas tecnologias, nós vemos que o grande obstáculo não é um obstáculo tecnológico, nunca foi. As tecnologias foram sempre avançaram muito e muitas vezes tivemos atrás delas desafios
de interoperabilidade que não tem nada a ver com a tecnologia. Interoperabilidade legal, não é? Desde logo, temos realmente regras para essa interoperabilidade. Interoperabilidade organizacional, isto é, se há vontades, aquilo que eu chamo o peopleware, em que medida é que as pessoas estão mesmo dispostas a colaborar, não é? E a abrir e a ouvir os outros e a partilhar. Portanto, desde 2005 houve o Nicholas Kerman, um famoso artigo da Harvard Business Review, chamava IT Doesn't Matter. Não é It Doesn't Matter, é o IT Doesn't Matter. Porquê? Porque o IT tornou-se já quase uma utility, portanto, tornou-se uma coisa banal. Portanto, nós não nos diferenciamos por termos computadores, por termos isto ou aquilo. Não, é por termos soluções inovadoras que criam valor face à concorrência. Portanto, essa ideia de que as tecnologias estão todas disponíveis, mas depois falta-nos a vontade, falta-nos a semântica, e aqui entramos no núcleo da interoperabilidade. Nós temos que falar a mesma língua quando interagimos entre nós e a sociedade, entre os escritórios de advogados e os clientes, entre os escritórios de advogados e a administração pública, e os tribunais, e tudo isso tem que interoperar, tem que, de uma forma, a falar a mesma língua, portanto, a chamada interoperabilidade semântica. Portanto, e onde é que as coisas verdadeiramente falham? Leis fazem-se. Tecnologia disponibiliza-se. Agora, o problema está nas vontades, é o tal peopleware, e naquilo que é a semântica, que é, digamos, falarmos de facto a mesma língua. E ainda é evidente que há muitas normas na área da gestão documental, na área dos workflows, tudo isso tem muita normalização, mas acaba por não se ter cuidado. Aliás, há bocado o meu homónimo Luís referiu as questões também ligadas à interoperabilidade eu chamo-lhe a interoperabilidade de caixas negras. Uma das coisas que qualquer escritório, qualquer organização tem que ter quando implementa tecnologia é garantir que os seus processos, os seus dados, porque verdadeiramente os ativos de uma organização são os processos e os dados, que podem ser feitos em papel, podem ser feitos até esculpindo numa árvore ali da Amazónia. Não é? Portanto, mas a questão é que eu posso meter caixas negras e eu tenho que ser capaz de, em qualquer momento, tirar aquela tecnologia, tirar aquela caixa negra daquele fornecedor, meter noutra tecnologia e a organização continuar a funcionar sem interrupções. Isto são cuidados, e isto levanta-nos a uma coisa que é também as competências que têm que ser guardadas em casa do ponto de vista tecnológico. Nós costumamos, mas se vamos aprender, trabalhei com algumas pessoas, até, eu tenho é que saber programar, tenho é que saber para dominar a tecnologia. Não, primeiro tens que saber a pensar, tens que saber planear, tens que saber arquitetar. Há funções estratégicas que não podem ser subcontratadas. Um dos problemas, muitas vezes, que acontece, sobretudo quando se subcontrata, quando se recorre ao outsourcing no desenvolvimento de soluções, é que não preservamos aquilo que são as funções de alta soberania. E as funções de alta soberania, que eu diria que estão muito à volta do planeamento, da arquitetura, da própria gestão, e não propriamente do desenvolvimento de soluções. Não é? Porque isso, desde que estejam as coisas bem arquitetadas, nós conseguimos encomendá-las. E, sobretudo, essa garantia, que é muito importante, ter sempre uma visão para fora da organização. Eu costumava muitas vezes dizer a alunos meus, pensem onde é que a vossa organização acaba. E as pessoas acaba nas paredes da minha organização. Não. A vossa organização vai aos clientes, a vossa organização vai aos concorrentes. Se nós pensarmos que o ecossistema de uma organização é toda quase a sociedade, eu começo a pensar os sistemas de outra maneira e de uma forma muito mais fluida. E outra coisa também é aquilo que hoje é um princípio da União Europeia, na modernização, sobretudo, da administração pública, que é o once only. É pensar a representação das unidades informacionais uma só vez. A pessoa é uma só para vários sistemas. Sei lá, uma empresa é uma só, é a mesma sempre, em quaisquer desses. E eu não estou a dizer que isto é dentro da minha organização. Não, é em toda a sociedade. É em toda a sociedade.
eu deveria ter, digamos, uma interação. Quando eu, por exemplo, estou a criar repositórios de veículos, repositórios de pessoas, repositórios, pronto, salvaguardadas, digamos, as questões das proteções de dados, mas sempre que eu estou a trabalhar, e se que a informação já existe, esses dados já existem, eu não os ir inventar de novo, não é? Portanto, é essa preocupação de ver o ecossistema de uma forma alargada e colaborativa que é fundamental, exatamente, até porque reduz o erro. Sim, eu tenho muito mais medo das transcrições, não é? As transcrições de dados de sistemas para sistemas. Eu costumo dizer que isto é como um Ferraris e caracóis. Eu posso ter um processo transversal, interdepartamental, eu posso construir aqui um Ferrari altamente rápido, não é? Mas depois tem ali, na organização ao lado, ou naquele departamento ao lado, um caracol, e, portanto, obviamente, isto é como na mecânica. Se tenho um sistema mecânico, eu ando à velocidade do caracol e não à velocidade do Ferrari. Portanto, tudo aquilo que depois acaba por sincronizar pelo caracol. Não sei se a metáfora fica bem clara. Luís, e tocou aí num tema que eu acho que é extremamente importante e, no fundo, também convidámos aqui a Ana, porque eu acho que tudo aquilo que nós acabámos de falar tem, inevitavelmente, isto é um bocadinho a nossa veia de advogado, de apontar um bocadinho os riscos associados. E perguntava um bocadinho à Ana se, do ponto de vista da cibersegurança, da privacidade, da proteção, da confidencialidade, do sigilo, que no fundo são princípios norteadores da advocacia, como é que tu vês toda a digitalização dos serviços jurídicos e que principais cuidados devemos nós ter quando iniciarmos a nossa trajetória da transformação digital dos nossos escritórios? Muito bem, Joana. Antes de mais, eu gostaria de agradecer o convite por estar aqui com tão ilustres colegas, e estes temas são sempre temas super interessantes de conversarmos e debatermos numa perspectiva comunitária, como o Luís Vidigal e muito bem disse. Eu posso posso dar aqui o meu exemplo como uma advogada especializada em direito digital, portanto já conto com mais de 10 anos de prática desta área, e a verdade é que, ligada agora nos últimos 3 anos antes da Cunha ESIRRA, sendo que a ESIRRA fundiu-se com a Antas da Cunha, e a ESIRRA é uma sociedade de advogados especializada em digital, portanto em termos internacionais, mas a verdade é que é interessante verificar aqui um caminho que é, na verdade, a tecnologia já vem sendo, tal como o Luís Fernandes foi referindo, a tecnologia já existe há muito tempo e desenvolve-se a um ritmo que não se desenvolve, por exemplo, que o legislador não acompanha. Portanto, a tecnologia desenvolve-se a um ritmo muito rápido, digamos assim. Por outro lado, o legislador não acompanha, mas havendo também esta tentativa de legislar alguns aspectos que são necessários para criar algumas balizas também à tecnologia, no sentido de garantir a segurança também que isto comporta para todos nós, mas por outro lado também há aqui uma especificidade muito engraçada do ponto de vista das sociedades de advogados. É assim, que do meu ponto de vista tem a ver, sobretudo, também aqui com a questão que o Luís Vidigal lançou muito bem, com a questão da semântica. Ou seja, na realidade é uma inevitabilidade que estamos no âmbito de uma transformação digital das próprias sociedades de advogados, eu já nem falo da transformação digital geral, que foi completamente acelerada pela pandemia. Portanto, ela já existia, o RGPD veio trazer aqui uma dinâmica, veio nos consciencializar a todos aqui de uma nova área, mas a verdade é que a pandemia também nos está a obrigar a nós, enquanto advogados, muito mais rapidamente trabalharmos no âmbito da transformação digital, de uma forma muito rápida. E o que é que acontece? Acontece é que a advocacia em si tem características inerentes que são muito próprias, ou seja, é verdade que uma sociedade de advogados tendencialmente está a aproximar cada vez mais de uma empresa, e assim tem que ser, porque tem que entender o mercado, tem que aportar soluções de valor, tem que aportar uma consultoria de valor aos seus clientes, etc. E descolando-se aqui, portanto, da questão da sociedade de advogados tradicional, portanto, pensando em métricas de rentabilidade e por aí fora, como qualquer outro negócio. Mas a verdade é que existem especificidades dentro das sociedades de advogados que têm a ver com o próprio exercício da profissão de um ponto de vista individual e não tanto corporativo, que podem criar aqui como se fosse um distanciamento entre aquilo que é a implementação da tecnologia e o aportar do valor da tecnologia e a atividade do advogado propriamente dito. A crescer a isto, ainda tem o facto de um advogado
tirando alguns um bocadinho geeks, que eu acho que me posso incluir, e tu também, Joana, nós podemos incluir aí um bocadinho nesse chapéu, mas a verdade é que a maior parte ainda, a advocacia tem raízes muito tradicionais, e tem especificidades, nomeadamente a nível de deveres de confidencialidade, portanto, de tratamento de dados, etc., que são específicas das próprias sociedades, e portanto, com isto quero dizer o quê? Quero dizer que, na verdade, para se conseguir chegar, é inevitável que há uma transformação digital, é inevitável que venha aportar imenso valor, é inevitável que nós, enquanto advogados, temos que nos adaptar e, de certa forma, trazer também para o nosso mundo esta otimização, porque nos vai otimizar imenso o nosso trabalho e tudo mais, mas, por outro lado, acho que também é necessário haver mais, ou seja, haver aqui mais um esforço formativo também nosso, enquanto advogados, para conseguirmos entender melhor esta linguagem, para conseguirmos casar melhor com aquilo que são os desenvolvimentos tecnológicos, não é? Portanto, porque acho que realmente a tal inovação, como o Luís Vidigal disse, para aportar valor, depende também aqui muito de uma atividade, depende da parte tecnológica e dos algoritmos e tudo mais, mas também depende do que é que os humanos, nós, enquanto profissionais, fazemos com isto. Como é que nós podemos trazer valor a isto? Pronto. Por isso, acho sinceramente também que há aqui uma parte forte de evangelização da nossa profissão. Nós, enquanto advogados, temos que abrir a mente neste sentido e entender e aprofundar-nos e sairmos um pouco das nossas posições de conforto tradicionais para percebermos um pouco melhor, irmos ao encontro deste tipo de linguagem para conseguirmos aportar valor naquilo que são as nossas dinâmicas diárias, por um lado, e por outro lado também há aqui especificidades da própria atividade em que nós temos que garantir e, portanto, e tocando na questão da cibersegurança e na questão das categorias, do tratamento de categorias especiais de dados, por aí fora, é muito importante que uma sociedade de advogados tenha uma estrutura robusta ao nível também da proteção daquilo que são os seus ativos, não é? Por um lado, e isto advém, mais uma vez, de um conjunto entre aquilo que é a atividade da máquina e a atividade das pessoas. Porquê? Porque pressupõe, obviamente, que estejam criadas todas as funcionalidades necessárias para garantir segurança tecnológica, por um lado, mas por outro lado é muito importante que as sociedades de advogados também criem os seus processos e procedimentos e criem as suas políticas de segurança de tratamento de dados, para que depois nós, enquanto indivíduos e enquanto profissionais, também atuemos com as boas práticas necessárias para garantir a segurança, portanto, deste desenvolvimento tecnológico. Com isto quero dizer o seguinte, é o caminho que se faz, é o caminho que é inevitável, eu não vou dizer, não é o próximo caminho, nós já estamos a vivê-lo há muito tempo, que está a ser acelerado agora com a pandemia, mas que acho que ainda temos temos que nos desenvolver mais enquanto profissionais e no fundo escolher bons parceiros tecnológicos, entender esta interdisciplinaridade, irmos entendendo também com a parte da IT como é que nós podemos adaptar isto para aquilo que é a nossa realidade, também transpor um pouco a nossa realidade às equipas da IT que estão a configurar e a criar os softwares de maneira a que se consiga efetivar o valor para a nossa atividade propriamente dita. Portanto, esta interdisciplinaridade é fundamental, apesar das questões deontológicas das sociedades de advogados e são compostas por advogados, etc. Mas isto levar-nos-ia a outro debate, mas a verdade é que é o caminho. Nós, enquanto advogados, temos que estar preparados também para uma certa abertura mental e entendimento mental, no sentido que a nossa profissão pode ser otimizada e poderá ser muito otimizada do ponto de vista da tecnologia, que podemos aportar valor a outras necessidades, porque isto mais do que o valor que se pode aportar ao cliente, a verdade é que o mercado está a pedir. Os clientes já demandam outro tipo de respostas, não é? Demandam outro tipo de respostas muito diferentes, que se afasta muito da advocacia tradicional e, portanto, isto também exige a nós, enquanto profissionais, que tenhamos essa sensibilidade e que tenhamos um raciocínio aberto, no sentido de entender o que é que a tecnologia nos tem para aportar e ajudarmos também quem nos cria os softwares e quem são os nossos suportes tecnológicos a direcionar a tecnologia para aquilo que é o valor para o cliente, para a sociedade, com os critérios de segurança necessários que a nossa profissão assim o exige, e isso nós não podemos esquecer. Pronto. Muito bem, assim. Muito bem. Nós agora mesmo, para terminar, temos 5 minutos e eu agradeço a todos os vossos testemunhos, que foram extremamente enriquecedores aqui para a discussão.
fazia um último exercício final, que é, se nós realmente começarmos, e porque estamos fundamentalmente com alguns colegas de outros países, eu perguntava-vos numa única palavra, se eu começasse agora uma jornada de transformação digital da minha sociedade de advogados, o que é que vocês diriam que era o mais importante? Ou seja, numa única palavra, porque só temos mesmo 5 minutos. Começo aqui pelo Luís Fernandes, começando exatamente pela mesma ordem. Não me deu tempo a pensar. É muito rápido. Eu acho que a organização... Aliás, acho que a mensagem, porque essa é fantástica, parece que todos nós combinámos o que é que queríamos fazer. É verdade. Por falar tudo dentro da mesma linha, e eu acho que foi uma mensagem fortíssima para quem está do outro lado e que são efetivamente advogados, perceberem que a transformação passa por eles próprios. Eu acho que isso é o principal. É a organização olhar para ela, perceber qual é que é o seu posicionamento, onde é que quer chegar e depois perceber quem é que tem dentro de casa e o que é que consegue fazer com a tecnologia. Não comprar tecnologia por tecnologia. Por acaso foi giro, para mim foi música para os meus ouvidos, ouvir o Daniel dizer que no Brasil também lhe vão pedir à porta a pedir a inteligência artificial. E a gente pergunta para que é que quer isso e o que é que vai servir, porque efetivamente não é isso que é importante. O que é importante é a organização. Pronto, eu terminei. Muito bem, boa. Tá? Daniel, uma única palavra, se eu quisesse hoje fosse uma advogada, numa prática individual ou mesmo uma sociedade de advogados, se eu quisesse começar a minha jornada de transformação digital, o que é que tu dirias que é o mais importante e que eu deveria acautelar em primeiro lugar? Eu acho que é colaboração e tecnologia focado na dor do cliente. Boa. Implementação de tecnologia focado na dor do seu cliente, do seu nicho. Muito bem. Perfeito, Daniel. Luís Vidigal. Eu vou desobedecer. Eu já sabia que ia desobedecer. Não, vou desobedecer apenas de uma coisa que eu acho que faltou aqui apenas uma pequena mensagem que eu acho que é importante dar e pegando na inteligência artificial, atenção. A inteligência já não vai ser uma prioridade nos escritórios de advogados, mas vai ser uma prioridade na justiça. E já está a acontecer. E já está a acontecer. O próprio processo eu costumo dizer que a verdadeira lei será um algoritmo. Portanto, porque passamos a ter uma coisa que é a interpretação, passa a ser a própria construção do algoritmo, não é? E quando eu a fecho, porque os sistemas vão ser montados dessa maneira, eu vou construir algoritmos cada vez mais autodeterminados. Este é um livro que a APDSI publicou relativamente há um ano, que é No Limiar da Autodeterminação da Inteligência Artificial. E há aqui um capítulo dedicado também à parte do direito. O que é que será o direito no futuro? E é importante que se tenha, sobretudo, isto no horizonte, ver as coisas a longo prazo. Portanto, neste momento estão-se a construir sistemas verdadeiramente neuromórficos. Portanto, hoje está-se a construir algumas áreas que vão ser claramente desempenhadas pelas máquinas. Agora podemos dizer, mas isto, o advogado deixa de fazer sentido? Não, passa a fazer muito mais sentido. Porque passa a ser exatamente quem vai garantir, digamos, a proteção do ser humano. A proteção do ser humano e dos seus direitos, liberdades e garantias, digamos. Vai ser fundamental. O trabalho do advogado, e nunca foi tão urgente a colaboração entre os advogados, entre os juristas em geral, entre os profissionais de direito e a tecnologia. Hoje já se colocam problemas de natureza ética. Por exemplo, é muito fácil hoje dizer que a investigação científica nos está a levar praticamente a uma substituição do homem pela máquina. E isto é o grande desafio. Já vinha desde, digamos, da Segunda Guerra Mundial com os famosos testes de Turing, que nós vamos chegar a uma situação que não sabemos se estamos a falar com uma máquina ou para um homem. Hoje já temos os bots já nos resolvem muitos problemas, porque já têm lá uma base de conhecimento lá no interior que nos esclarece. Portanto, na prática, há uma componente do advogado, que poderá ser o solicitador ou o despachante no Brasil, que pode ser desenvolvido por um bot. Portanto, estas coisas vão acontecer, e vão acontecer porque é mais barato. Vão acontecer como está a acontecer com a robótica. A robótica está a sair da China,
para regressar aos países de origem. Não é para dar mais emprego, é para fazer mais barato. Ora, para fazer mais barato, isto vai acontecer em todos os setores, incluindo a advocacia. Agora, temos que perceber qual é o papel do jurista na salvaguarda do direito. Isto é que é o importante. Há neste momento quem diga, não, por razões éticas já não vamos por aí. As chamadas NBIC, que é as nano, as bio, a parte da informação e a parte das comunicações, esta panóplia de tecnologias tem que ter em si um conjunto de regras fundamentais. A Europa está a fazê-lo com alguma, já vai atrás do prejuízo, com o RGPD, com outra, mas vai atrás do prejuízo. Portanto, os profissionais de direito têm que ser uns profissionais da proteção do ser humano. Muito bem. Para fecharmos com chave de ouro. Sim? Uma única palavra, se achar que hoje... Vou ser um bocadinho provocadora, mas um bocadinho na linha do raciocínio que eu estava a dizer. Formação. Boa. Formação e conhecimento. Acho que eu, se tivesse a dar os primeiros passos para a digitalização, a minha primeira preocupação era formar-me e entender, de facto, o que é a digitalização e de que forma é que isto pode aportar valor ao meu modelo de negócio, digamos assim. Portanto, porque fala-se muito, há temas muito sexys e muito engraçados de se falar, a inteligência artificial é um deles e por aí fora e por aí fora. Agora, conhecer efetivamente e entender o que é que a tecnologia pode aportar e de que forma é que isto vai trazer valor para o negócio, eu direi a formação e a comunicação entre o mundo da tecnologia, tanto os ITs e os advogados e os juristas. Muito bem, muito bem. Eu agradeço a todos. Eu tirei aqui algumas mensagens essenciais e diria que sim. Sobretudo houve uma grande parte, eu acho que todos nós tocamos numa componente para mim que é muito importante, que é a colaboração. Colaboração entre as várias entidades, as várias capacidades e competências. E eu acabaria também, querendo também fazer parte desta discussão, não só como outra toda, mas também eu diria que, sem dúvida nenhuma, a colaboração é essencial, não só a parte privada, a componente pública da administração pública, mas colaboração sem dúvida alguma. E obrigada a todos. Obrigada a nós. Obrigada, Joana, obrigada a todos. Obrigada por contribuirmos aqui para o aprofundamento desta discussão nestes temas de forma transversal e nos vários ordenamentos jurídicos que tentámos chegar, tendo como denominador comum sempre a língua portuguesa. E queria deixar só a nota que aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir poderão fazê-lo mais tarde, uma vez que este evento fica gravado e fica disponível depois nas plataformas da JALP e penso que da PDC também. E fiquem atentos às novas iniciativas. Para a semana vamos ter uma outra sobre insolvência e reestruturação de empresas no espaço lusófono. E boa tarde a todos e obrigada. 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 Obrigada.